Cristo, o nome sobre todos, sobre o qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Descendo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Ó Deus, ó Deus, tu és o meu Deus forte, grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Descendo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Descendo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Meu Deus, tudo governa, tudo governa. Aleluia, aleluia. E às vezes esse é o problema, né? Que Deus governa, mas a gente não deixa Ele governar, né? Ou a gente não está acostumado a deixar o Senhor governar. Eu sou assim um pouquinho, confesso que sou. Mas tenho aprendido que Deus tem que governar, porque foi esse o trato que eu fiz com Ele e que Ele fez comigo. Quando Ele se torna o Senhor da minha vida, eu já não tenho o meu domínio governado por mim mesmo, mas por Ele, né? E às vezes é difícil entender os planos do Senhor para a vida da gente, para aqueles que a gente gosta, né, que convive. 2 semanas atrás, Deus levou uma pessoa muito querida para morar em casa com Ele, o irmão João Marcos. Ele sentava desse lado direito, eu sempre via com muito carinho. E ele vinha sempre depois do culto dar um abraço e dizer como o louvor tocava o coração dele. E a gente estava ensaiando aqui, eu lembrei tanto com carinho dele, né?
E essa música eu sei que ele gostava muito, que ele era mais das antigas, né? E um trecho dessa canção diz que para sempre meus lábios não se fecharão. Talvez eles se fecharão nesse tempo presente aqui, mas jamais na eternidade, né? E eu gostaria de cantar esse hino não em homenagem a ele, em homenagem ao Senhor, pela vida dele. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Manda. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. E ainda que cadeias venham me prender, e ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar, pra sempre hei de te louvar, pra sempre hei de te louvar, pra sempre te louvar. Senhor, te louvo, teu nome eu glorificarei. Senhor, te louvo, teu nome eu glorificarei. Se na aurora o sol não mais brilhar e negras nuvens avistar, saiba, Deus, que eu darei o teu louvor nas tormentas e problemas. No peito a voz não calará, em tuas mãos eu sei, darei o teu louvor. Senhor, te louvo, teu nome eu glorificarei. Senhor,
tormentas e problemas, no peito a voz não calará. Em tuas mãos eu sei, darei o teu louvor. Senhor, te louvo, eu louvo teu nome, glorificarei. Se na aurora o sol não mais brilhar e negras nuvens avistar, saiba, Deus, que eu darei o teu louvor. Nas tormentas e problemas, no peito a voz não calará. Em tuas mãos eu sei, darei o teu louvor. Se na aurora o sol não mais brilhar e negras nuvens avistar, saiba, Deus, que eu darei o teu louvor. Nas tormentas e problemas, no peito a voz não calará. Em tuas mãos eu sei, darei o teu louvor. Louvor, Deus, eu te darei. Olha para a tua circunstância e fala o que você vai dar para o Senhor. Qual é a tua circunstância? Louvor, Deus, eu te darei. Louvor, deixa fluir ao Senhor. O teu coração fala ao Senhor. Deus, eu te darei. No meio das minhas lutas, nas dificuldades, ó Senhor, ouvi de mim, eu te darei louvor, Deus, eu te darei. Tu és fiel, Senhor, eu te darei louvor. Glória a Deus. Podeis assentar, irmão. Pastor. Deus, amém. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Amém, gente? Glória a Deus, para sempre te louvarei. Viu que a marca hoje do Espírito Santo em nós, através do louvor, é um convite à adoração. Um convite à adoração, à adoração, à adoração. A Bíblia Sagrada diz que no meio dos louvores o Senhor habita. Ele mora lá. Amém, gente? Louvado seja o nome de Jesus. Quem está nos visitando pela primeira vez, além das pessoas que eu conheço, mas por favor, todo mundo de primeira vez, fica de pé no seu lugar, por favor. Por favor. Uau, olha ali uma família inteira. First time or second time for you? Maybe first time in Portuguese service, no? Yes. Yeah. Então, olha, tanta gente aqui. Fala de onde vocês são, aqui na frente. Não me fale isso. São Paulo, Brasil. Depois de Parque São Rafael, existe um município chamado Mauá. E eu costumava dizer, depois de Parque São Rafael, Mauá.
Bem-vindos, obrigado. Pode sentar. Atrás deles, atrás deles está o Joãozinho e a Lurdinha. Para minhas ovelhas, você está com a foto do batismo aí, não? Sabe o que eu pensei hoje? Nós vamos fazer uma outra foto na mesma pose e vamos pôr as duas no Facebook. Ontem e hoje. Para ver que não mudou nada. Eu tinha cabelo e barba preta quando eu batizei essa menininha aqui, esposa de Joãozinho. Joãozinho é ambos, a família de sobreviventes no Brasil. Já foram roubados 8 carros, não sei quantos assaltos na casa, uma noite acordaram com as armas na cabeça. E é o melhor pasteleiro de São Paulo. Começou sozinho, ele um pastel. Hoje tem uma fábrica de massa, pastel nas feiras da cidade. O melhor pastel de São Paulo. Tudo que é pastelaria compra a massa desse homem. E ele trouxe. E ontem à noite houve uma rodada de pastel lá em casa. Não convidei ninguém, mas ainda para piorar, botei no Facebook. Eles são sobreviventes, uma delícia, do Parque São Rafael. E olha outra família aqui, bem-vindos. Fale de você. Gideões também. Ah, que bênção, estou aqui para o congresso. Graças a Deus, bem-vindos. Depois eu vou falar do congresso. Ah, com você que eu conversei? Joia. Oi, Maria. Bem-vindos, bem-vindos. Deus te abençoe. Pode sentar. Massachusetts, o estado onde nós temos 4 estações do ano bem definidas. Não é como aqui em Orlando, que é essa mesmice, né? Chove todo dia, não é? Essa mesmice. Lá em Massachusetts, não. Nós temos 4 estações bem definidas. Nós temos inverno, nós temos neve, nós temos frio e congelando. Bem definidas. Este casal, deixe-me falar em português com eles. Esse casal são hondurenhos e eles vão no final apresentar aqui um projeto missionário que eles têm em Honduras, fenomenal com crianças, e eu vou mostrar esse trabalho. Graças por virem. Isabela é a minha cabeleireira em Massachusetts. Quando eu morei lá, ela que cortava. Está vendo que eu não tenho outra aqui ainda, né? Já deu para perceber, né? Ela que deixava a minha cabeça assim, bonitinha. Ela fazia a minha cabeça sempre. E o melhor de Isabela é que ela não cobra do pastor dela. Eu ainda, que eu achei aqui, viu, Tony, cadê o Tony? A Patrícia, né? Eu ainda estou evangelizando. Ou seja, ainda pago. Bem-vinda, Isabela. Aniversário de Isabela hoje. 27 anos. Parabéns. Deus te abençoe. Bem-vinda. Muito querida. Mais alguém de primeira vez que não aguentou e sentou de canseira? Não? Então agora eu queria pedir que o povo da igreja que está aqui fosse aos nossos visitantes, desse um abraço neles para eles acreditarem que são bem-vindos aqui. Vamos lá. Vai, os que estão perto pelo menos, vai lá dar um abração. Aproveita, levanta e dá um abraço em todo mundo aí, vai. Bem-vinda, primeira vez, irmão? Sou Roosevelt. Gideão também. Deixa eu mostrar, João, né? Roosevelt. Roosevelt é da Fundação Icla da Silva. No final ele vai dar uma palavra para a gente. Bem-vindo, viu, querido? Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Joia. Na nossa igreja, aqui no nosso ministério brasileiro, nós estamos estudando a Bíblia, espero que estudando a Bíblia, sobre pessoas. Semana passada, eu preguei sobre a viúva de Naim. Não deu para contar muita história dela, porque o nosso culto foi português e espanhol. E eu tive que falar em português, depois falar em espanhol. E enquanto eu estava falando espanhol, o Célio mandava no radinho para o inglês. E eu me perdi várias vezes, né? Quem veio viu. No final, não sei como é que terminou, mas eu não sabia mais que língua falava no final. Então... E era sobre a viúva de Naim. E durante a semana, quando eu estava estudando sobre a viúva de Naim, a questão da morte é alguma coisa muito complicada no meu coração.
eu estava vivendo os dias da notícia do falecimento do João Marcos. João Marcos era irmão de um pastor, Orivaldo Pimentel, que foi meu professor no seminário. Um dos melhores pregadores que eu já vi na minha vida. Um dos homens mais organizados que eu já vi na minha vida. E um homem organizado para mim é um desafio, porque eu sou a expressão mais legítima, mais perfeita da desorganização. E o João Marcos, então, logo nós nos identificamos, e flamenguista, e a gente sofria junto por causa disso. E sempre meu amigo, pouco tempo que esteve aqui. Aí João Marcos dizia que estava orando muito para Deus dar uma namorada para ele. E não é que uma louca apareceu do Brasil aqui, querendo namorar com o João? Passou uns dias aqui para testar o homem, para ver se era bom. E eu falei, e aí menina, já deu para ver que o homem é bom? Ela falou assim, agora quero ver se é bom no Brasil. E eles tinham um plano de namorar um pouco no Brasil, e ele aproveitar fazer aquele check-up que precisa fazer antes de casar, né? E durante o check-up descobriu que tinha um câncer. E câncer é algo assim, muito dolorido. Por mais que nós sabemos que há vários tipos diferentes e muitos, graças a Deus, que podem ser curados, sempre é uma notícia dura. O dele, infelizmente, era algo dificílimo, um estado avançado. Parece que João precisou esperar o médico dizer que ele tinha, para ele falar, ok, eu vou morrer. E morreu. Meses lá no Brasil, lutando com a enfermidade, e veio a notícia. E na outra semana eu pregando sobre a viúva. A namorada dele me disse que teve o privilégio de passar cada segundo da vida dele com ele durante todo esse processo. Ela foi uma bênção na vida dele naqueles dias. E eu lembrava dela enquanto estava estudando a Bíblia, pensando na viúva. Deve ser muito complicado perder o companheiro ou a companheira. Mesmo que no caso dele era por pouco tempo que se conhecia, era intensa a paixão que eles viviam. Outro dia eu estava almoçando com as minhas filhas e falei para elas na mesa em tom de piada, eu já falei para Deus que é para a mãe morrer primeiro. Elas falaram, por quê? Falei, porque a mamãe sofreu mais do que eu. Cuidar do Rafa quando ele era pequeno foi um sufoco. A mamãe sofreu mais, acho que ela devia descansar antes. Depois eu arrumo outra. As minhas filhas falaram, qualquer um dos dois que morrer primeiro, não dá uma semana, vai o outro, não se desgrudam. Eu olhei assim e falei, uau, que legal, não sabia que era essa a visão que minhas filhas tinham do meu casamento. Falei, sério? Aí minha filha Bruna, que é solteira, que até onde eu sei não tem namorado, e disse para mim, papai, só você e mamãe, e Tarcísio Meira e Glória Menezes me fazem acreditar em casamento. É verdade, né? Como é que faz? Eu já combinei com Lucinha que qualquer um que for primeiro, o outro tem todo o direito de começar a paquerar no velório. Mas eu confesso que eu não sei como é que isso vai funcionar. Meu pai morreu com 67 anos. Meu avô com 77. Quer dizer, se eu for na média, pelos 70. É o que a Bíblia diz. Me faltam 13. Eu quero curtir esses 13 como um menino levado. Qualquer pessoa que fala, cuidado com a tua saúde, fala, não me enche. Vou comer tudo, fazer tudo. Preciso curtir cada minuto. E aquilo era ruim. Mas pior era que, além de viúva, ela perde o filho. Não tem dor maior do que a dor de perder um filho. Um marido cuja esposa faleceu é viúvo. Uma mulher cujo marido faleceu é viúva. Filhos que os pais faleceram são órfãos. Pais que os filhos faleceram não têm nome. Não tem nome. Não há um nome em nenhuma gramática de qualquer língua do mundo que identifique o pai, a mãe que perdeu um dos seus filhos. Nós, de certa maneira, estamos preparados para enterrar os nossos pais, nunca os nossos filhos. Eu tenho um amigo, pastor, muito querido.
que o filho dele estava empinando pipa em cima da laje, em São Paulo. Passou um pipa com a linha cortada, ele correu atrás e esqueceu que estava na laje. Caiu com o rosto no chão. Morreu. A dor que eles sentem. Isso foi no ano 2000. Até hoje, no dia do falecimento do filho, a esposa se tranca no quarto e só sai no dia seguinte. Eles são crentes. Mas a dor é grande. E de vez em quando ela volta com a mesma intensidade do dia do fato acontecido. Um outro pastor amigo meu, em Portugal, tinha visitado o Brasil pela primeira vez e recebe um telefonema: volta, nosso filho caiu do telhado e morreu. 12 anos. Que dor. E aí, com tudo isso na minha mente, eu tive que pregar. Tive porque entendi era do Senhor para pregar. Com uma enorme revolta no meu coração. Eu confesso para você que eu estava, e de certa maneira estou revoltado com Deus. Para que morrer? E aí, quando eu já estava no fim das minhas forças, sexta-feira, eu recebi um Face às 10 horas da manhã. Querido pastor Nassif, lamento lhe informar, Sueli faleceu. Minha ovelhinha de Vila Prudente, São Paulo. Ela disse: suas últimas palavras foram: como vai, Nassif? Tenho saudades dele. Então a minha revolta cresceu ainda mais. E as minhas forças terminaram. Que dor. Mas aí, eu tinha que pregar hoje. Tive que pregar sexta-feira em Boca Raton. E pastor tem que pregar alegre. Tem que pregar mostrando cara de fé. E eu viajei, graças a Deus, sozinho, até Boca Raton. Abri o teto solar do meu carro. Tinha muita nuvem de chuva. E eu olhava para aquelas nuvens escuras, dirigindo sozinho. Eu olhava para cima e via a formação daquelas nuvens e falava: você faz o que você quer, né, Deus? Não interessa. Você põe essa nuvem aí. Daqui a pouco vai cair um aguaceiro. Não adianta eu reclamar. Como eu vi que eu ia chegar meia hora antes no local, eu parei o carro umas quadras antes para acabar de chorar. Secar a lágrima. Disfarçar que eu era feliz e pregar. Voltei de madrugada. Cheguei em casa 2 e pouco da manhã. E era uma noite de estrelas, vez por outra de lua. Eu olhava para cima e dizia: você faz o que você quer. O hino do culto em Boca Raton era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles cantavam e eu chorava dizendo: eu entendo que é rei. Rei faz o que bem entende. Não interessa o que as pessoas sentem. Estavam bravos. Hoje de manhã eu fui pregar na igreja presbiteriana. Tinha que me vestir de alegria e pregar. Eu falei: mas e hoje à noite? Sabe o que eu tenho que pregar para você? Sobre um escravo. O escravo Onésimo. E de novo eu fiquei revoltado com a Bíblia. Eu acho melhor vocês despedirem o vosso pastor, porque eu ando bravo com Deus demais. Para que escravidão? O Ramon
vai ler para a gente o livro de Filemão inteiro. Se segura aí. Filemão. Esse livro existe na maioria das Bíblias. Tenta procurar lá perto do Apocalipse. Você vai conseguir encontrar. Filemão. Um escravo fugitivo. Epístola de Paulo a Filemão, capítulo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Tu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão, caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou te pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Obrigado, Ramon. Esse é o Ramon, gente. Quando ele cansar de ler a Bíblia, eu vou ordenar ele pastor. Escravidão. Olha a nossa história. O Onésimo é um escravo de um cara chamado Filemão. Filemão, crente. Quem ganhou Filemão para Cristo foi Paulo. Começa uma igreja na casa do Filemão. Ele chama os seus amigos e começa a evangelizar os seus amigos. Nasce uma igreja na casa do Filemão. Ele se torna, naquela região do país, onde ele vivia, um referencial. Ele era um homem de coração enorme, que ajudava muito as pessoas, mas tinha escravos. Nos tempos de Filemão, de Paulo, de Jesus,
Roma permitia a escravidão e achava absolutamente normal. Anos antes de Jesus, Aristóteles, um dos maiores filósofos da história, de quem nós aprendemos até hoje, também acreditava que a escravidão era normal. Não há nenhuma palavra na Bíblia proibindo a escravidão. Há orientação no Antigo Testamento dizendo que quem tem escravo, depois de 10 anos, liberta, dá um ano sabático, liberta. Apóstolo Paulo diz: quem foi achado em Cristo escravo, permaneça como tal, mas se conquistar a sua liberdade, que bom. Só. Jesus não emite uma palavra contra a escravidão em todo o Novo Testamento. Você podia ser escravo por várias razões, porque você era um prisioneiro de guerra, foi conquistado por uma nação outra, e aí você se tornou escravo. Você podia ser escravo também porque você negou o serviço militar. Era punição para quem negava o serviço militar. Você também podia ser escravo porque você vendeu a si mesmo para pagar dívidas. E você se tornava escravo. Escravo era complicadíssimo porque o escravo não tinha direito de ter absolutamente nada. Qualquer coisa que o escravo comprasse, imediatamente pertencia ao dono dele. Se ele comprasse uma casa, era do dono, umas terras eram do dono, uma roupa era do dono, ele não podia comprar nada, tudo era do dono. Os escravos precisavam ser, de certa maneira, bem tratados, porque se eles morressem, prejudicava o dono e ele tinha que gastar dinheiro comprando mais. Há orientações no Antigo Testamento dizendo que se o dono do escravo bate nele, porque ele não está trabalhando direito e a surra é muito forte, e o escravo vem a morrer, não faça nada com o dono do escravo, porque ele já está sofrendo pela perda de mão de obra. É escrito no Antigo Testamento. Quase rasguei esse pedaço, mas tudo bem. Escravidão. Eu achei uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Esses dias a ONU estava discutindo a questão da escravidão moderna e fez um quadro comparativo da escravidão. Deixa eu mostrar só para você. Antigamente a escravidão era regulada por lei, era permitida, hoje proibida. O custo de recrutamento da mão de obra era altíssimo. A riqueza de uma pessoa podia ser medida pela quantidade de escravos. Hoje, a riqueza de quem tem escravo não tem nada a ver. Não há compra e muitas vezes gasta-se apenas com o transporte para o escravo chegar. Os lucros antigamente eram baixos, havia altos custos de manutenção do escravo. Hoje a ganância, o que se ganha é muito, porque se um escravo é doente ou está velho, só jogar no lixo. Antigamente a mão de obra escrava era escassa, hoje é abundante e descartável. Antigamente o escravo era por longo período, porque o dono cuidava do escravo. Hoje é de curto período, porque o sujeito morre logo, ou quando acaba o serviço ele é dispensado. Antigamente a escravidão era você toma alguém e o transforma em escravo. Hoje você oferece trabalho para quem está desesperado e escraviza. O Onésimo foge. A palavra onésimo significa útil. Ele foge de Filemão. Vai parar em Roma. Nos tempos dele, Roma tinha pessoas especializadas em caçar escravos fugitivos. Quando o escravo fugia e era reconquistado, eles marcavam com ferro uma letra na testa do escravo, que se fosse em português seria um F. E ele ficava com aquela marca horrenda, um F na testa. Todo mundo sabia que ele era um fugitivo. Quer dizer, não tem jeito de fugir de novo. Ele deu um passo, todo mundo sabia que ele era um fugitivo. Ele podia apanhar e podia até ser morto pelo seu dono por causa de sua fuga. Os especializados em caça a escravos faziam até propaganda na televisão. Não se preocupe, se seu escravo fugiu, chame a nossa empresa, que em 24 horas nós garantimos a devolução. Era muito complicado.
Fugir era viver escondido para o resto da vida. Mas por alguma razão, a Bíblia não explica, talvez o Onésimo tenha se lembrado de Paulo. Paulo foi quem começou a igreja na casa do chefe dele, do dono dele. Ou Onésimo houvera sido encarcerado também, porque os caçadores de escravos o prenderam e o jogaram na cadeia, na esperança de identificar de onde ele vem e devolver ao seu dono em troca de muito dinheiro. A gente não sabe como é que ele foi parar na cadeia, mas ele encontra com Paulo na cadeia. Paulo evangeliza Onésimo, ganha o cara para Cristo. Onésimo passa a servir o apóstolo Paulo, dentro da cadeia. Mas chega um momento que Paulo descobre, o quê? Você é do Onésimo, do Filemão? Eu sou sim, mas eu fugi de lá e eu roubei também, se eu voltar estou morto. Ele falou, não, você vai voltar porque você agora é irmão do Filemão. Eu falei Filemão para rimar com irmão. Ninguém notou. E o Filemão, o Onésimo, imagino, ficou desesperado, mas ele escreve uma carta para o Filemão e diz assim, Filemão, quero te dizer uma coisa, eu louvo a Deus pela tua vida. O apóstolo Paulo é inteligente, ele diz, eu louvo a Deus pela tua vida, tu é um cara legal. Você é um crente exemplar, tem uma igreja na sua casa e você ajuda todo mundo. Cada vez que eu oro a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, Filemão. Imagina o Filemão lendo a carta, obrigado, imagina. E tem uma coisa, tinha um camarada aí chamado Onésimo. Apesar do nome, ele não te era útil. Mas agora eu ganhei para Cristo. E ele me é útil e é muito útil a você. Eu iria ficar com ele. Eu sei que eu tenho autoridade diante de você para ficar com ele, ponto. Mas eu não queria ficar com ele se isso não fosse a sua vontade. Não quero forçar você. Então eu estou te devolvendo Filemão com a esperança de que ele me seja dado. Eu não quero que nada do que você faça seja forçado. E a outra vez ele diz assim, olha Filemão, eu não quero te pedir nada senão um favor. Eu nem quero lembrar para você que você deve a sua vida para mim. Eu chego para o Emerson, que é o maior importador de açaí dos Estados Unidos, que me ensinou a fazer o regime do açaí. Ele disse, você vai ali no restaurante, açaí, açaí, açaí. O maior importador de açaí, chego para Emerson, açaí lá em casa acabou. Eu sei que eu posso chegar na sua importadora e dizer assim, me dá aí um pacote, e você me daria com alegria. Mas eu não vou fazer isso. Eu só vou dizer, acabou o açaí, Emerson, mas não esquece que você deve a tua vida para mim. Pô, leva 2 caixas, pastor. Olha o apóstolo Paulo que ele falou, tu deve a tua vida para mim. Que vida? A vida eterna. Ele ganhou o Onésimo para Cristo. Ele foi o líder, ele foi o mentor, ele foi o tutor, ele foi o pastor do Onésimo, do Filemão. Manda a carta de volta. E manda o Filemão de volta. E mais uma coisa que o apóstolo Paulo fala. Tem mais isso que eu quero te dizer, Filemão. Se em qualquer coisa ele te danou, ele te prejudicou, coloque na minha conta. Olha, escrevo com o meu próprio punho. Eu, Paulo, pagarei. Eu imagino que as letras eram maiores quando ele escreveu isso. Por que Paulo fala com o meu próprio punho? Porque Paulo era muito velho, tinha dificuldade de enxergar. E ele sempre narrava suas cartas e alguém escrevia. Mas dali ele escreveu com o próprio punho, para o Filemão reconhecer a letra dele. Ele diz, eu pagarei a conta toda. Ainda que você me deve a sua vida, mas eu vou pagar a conta desse cara. E assim, devolve o Onésimo a Filemão. Onde está a minha crise? Poxa, olha que oportunidade. Se eu fosse apóstolo Paulo, dizer assim, Filemão, tu é um crente 90%, se quiseres chegar a 100%, liberta os teus escravos todos, contrata como empregado, paga todos os direitos, os benefícios, incluindo seguro médico e notice. Paga tudo. Que negócio de escravo, Filemão, tu é crente, rapaz. E tem mais uma coisa, o Onésimo fugiu.
se converteu, agora ele não é mais teu escravo, ele é teu irmão, ele vai voltar aí, contrata o cara, paga todos os benefícios. O negócio de escravidão não está com nada. Não. Eu falei, Deus, eu não entendo. Ninguém hoje, não precisa nem ser crente, aceita a escravidão, com exceção daqueles que escravizam, evidentemente. E eu falei, Deus, me explica essa história. E o que eu tenho para você hoje à noite, não é bem um sermão, mas é o que eu encontrei na história. E espero que isso abençoe a sua vida. Hoje de manhã, quando eu preguei na igreja presbiteriana, eu falei, vou pregar hoje sobre escravidão e não tenho as respostas. Portanto, eu convido você, não vá na minha igreja hoje à noite, pobre dos que irão, porque vão sair de lá sem respostas. Mas eu acho que temos respostas. Para mim, o apóstolo Paulo não é a favor da escravidão. Quando ele escreve a Filemão, ele diz, Filemão, ele não é mais teu escravo. Ele é vosso irmão. Diante das leis romanas, ok, ele o é. Mas na sua nova relação em Cristo Jesus, não mais. Ele é mais do que um escravo. Ele é teu irmão. Recebe-o como se estivesse me recebendo. Eu vi aí que o apóstolo Paulo não aceita a escravidão. No outro texto paralelo de Timóteo diz, quem for encontrado por Cristo sendo escravo, não desobedece às leis locais, todavia, tendo uma oportunidade, pega o green card. Então a Bíblia não é a favor. A Bíblia orienta que não haja. O que não houve naquele tempo da história foi um levante político, social, uma marcha, um protesto, uma passeata, como meu filho diz, passeada. Ele me ligou esses dias, pai, eu acabei de ver na televisão que está tendo passeada lá no Brasil, a gente precisa orar pela passeada. Eu falei, pode deixar, filho. Não houve aquilo. Eles não se insurgiram contra a lei. Na mentalidade dos profetas e apóstolos, nós não precisamos prioritariamente mudar as leis. Prioritariamente precisamos mudar os corações. Se o meu coração muda, doesn't matter, não importa que lei é vigente. A minha relação com as pessoas muda. E eu vi, pulando nos meus olhos, uma metáfora. Eu vi Deus naquela história, eu vi eu naquela história, e eu vi Jesus naquela história. Quem é Deus? Representado pelo Filemão, o dono legítimo do Onésimo. Quem é o dono legítimo de nossas vidas? Quem é? Deus. E por que eu me vi? Porque eu também fujo de Deus. Todo o tempo. Eu não quero. Eu li um cara que disse, a Bíblia para mim é a história de um Deus que vive correndo atrás de um homem que vive fugindo dele. Essa é a Bíblia. Nós somos os fugitivos. Nós somos os que desgarramos e fomos tentar viver a nossa liberdade ilusória. Mas aí a gente encontra Jesus, o apóstolo Paulo, ganha o sujeito para Cristo, e olha como ele parece Jesus. Filemão, eu pago a conta dele. O que Jesus fez? Pagou a nossa conta. Ele pagou a nossa conta. Ele pagou a nossa conta. A gente não deve nada ao Pai. Nós fugimos, mas podemos voltar, e Ele está com os braços abertos para nos abraçar e dizer, bem-vindo, meu filho. O Senhor Jesus Cristo disse, portanto agora não somos mais servos. Palavra grega, escravos. Portanto agora não somos mais escravos, senão filhos.
por causa do que Jesus fez. Nos transforma de escravos em filhos. E quando o apóstolo Paulo vai e paga toda a conta dele, ele está encarnando Jesus naquela situação. Quais são as lições que eu aprendo daí? Uma ou duas. Primeira lição: ninguém é livre. Ninguém é livre. Ninguém é livre. Ninguém é livre. Ou você é escravo de Deus, ou de qualquer outra pessoa, ou coisa, ou de Satanás. Eu li um dia desses que um sujeito estava sentado no muro, com uma perna para lá e outra perna para cá. E do lado de lá, Jesus e os anjos dizendo: vem para cá, pula para o nosso lado, pula para o nosso lado, pula para o nosso lado. E ele olhando assim naquela dúvida, Jesus e os anjos chamando: pula para o nosso lado. E do lado de lá, estava Satanás e os demônios, assim ó. Não falavam nada. E ele aqui, com a perna de cada lado, Jesus e os anjos: pula para o nosso lado, vem para o nosso lado, vem para o nosso lado. E do outro lado, Satanás e os demônios. Ele falou: peraí, dá um tempo, para a gritaria aí. Escuta aqui, Satanás. Jesus está do outro lado do muro dizendo: vem para o nosso lado, vem para o nosso lado, vem para o nosso lado. E vocês aí não falam nada? Vocês não vão me convidar para ir para o lado de vocês? Ele falou: não, o muro é nosso. Ele já estava do lado de lá. Deus só nos deu o privilégio de escolher de quem queremos ser escravos. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 6 que aquele a quem eu me apresento, deste eu me torno escravo. Ou a Deus, ou ao pecado e a Satanás. Ninguém é livre, mas Deus dá a você a chance de escolher quem será o seu Senhor. Primeira lição. Segunda lição. Deus deseja que o Luiz, Rodrigo, pastor Paulo, meu amigo pasteleiro, Isabela, Deus deseja que todos nós sejamos Deus e Jesus para as outras pessoas. Como eu sou Deus para as outras pessoas? Amando-as, perdoando-as, recebendo-as. Com amor generoso, com perdão generoso. Sabe qual é o perdão generoso? É o perdão que Deus dá. É o perdão que Deus dá. O tempo todo, toda hora, cada momento, cada segundo, o Senhor me perdoa. Você pensa, por que eu posso dizer que eu estou bravo com Ele? Você pensa, por que eu posso dizer que estou com raiva? Você pensa, por que eu posso passar 400 milhas brigando com Ele dentro do meu automóvel? Porque eu sei que eu posso falar o que eu quiser para o meu Pai. Que Ele me ama com um amor infinito, mesmo quando eu não compreendo nada do que Ele está fazendo com a minha vida ou com a vida das pessoas que eu amo ao meu redor. Ele me faz sempre perceber o amor e o perdão generoso dele. O que é amor e perdão generoso? Perdão generoso é aquele que o pastor Carlos Alberto disse para a gente outro dia. O perdão generoso que eu dou a Ramon é um perdão que é maior do que a capacidade que ele tem de pecar contra mim. O perdão generoso que eu tenho que dar à minha mulher é um perdão muito maior do que toda a capacidade que ela tenha de fazer qualquer coisa que eu não goste. Espero que ela tenha o mesmo, especialmente nesses dias. Perdão generoso é aquele que é maior do que a capacidade que as pessoas à sua volta têm de machucar você. É difícil ser Deus nesse sentido. É difícil encarnar o Senhor Deus na prática e perdoar tanto
com um perdão maior do que o tamanho da dor que a pessoa causou em mim. Às vezes eu olho para o meu passado e tenho que dizer para Deus, não vai dar para perdoar. Porque a ferida está aberta. E quando eu pensei que a ferida estava fechada, eu descobri que era uma pele muito fina. Toda hora ela escancara e esgarça outra vez. E a dor volta quando as lembranças do que me fizeram invadem a minha mente outra vez. E Deus me diz, tem que perdoar com um perdão generoso, que é maior do que a capacidade da dor impregnada no seu coração por causa do que fizeram contra você. Perdoa. O teu perdão só é um perdão de Deus quando ele é generoso, quando ele é maior do que a capacidade que o outro tem de te machucar. Seja Deus para a tua mulher. Seja Deus para os teus filhos. Seja Deus para os teus irmãos. Seja Deus para os teus inimigos. Seja Deus para quem machucou você. Perdoa-os com um perdão generoso, como Deus faz comigo todo dia. Isso que me desafia. Eu gosto do perdão generoso de Deus para mim, mas não gosto de ter esse mesmo perdão para com os outros. E essa semana Deus falava comigo, você não vai falar sobre Onésimo, nem Filemão, nem Paulo. É sobre a sua vida. Segundo, temos que ser Jesus. Quem é Jesus? Quem paga a conta. Quem paga a conta. Vou te emprestar uma grana, Ramon. 14 dólares. Tudo que eu tenho no bolso. Minha mulher deve ter mais, mas eu só tenho isso. 20? Não sei nem fazer conta, não. Presto tudo, 34. Quero emprestar bastante para você me dever muito. Aí passa essa jovem aqui, Patrícia. Não sei porquê. Mulher dele. Esposa desse moço aqui. Ela passa perto de mim e diz assim, Nassif, Ramon está te devendo, né? Muita grana. Ela vira para Ramon e diz assim, meu amor. Não sei se ela fala meu amor, meu querido, meu gatão. Eu não falaria nada disso para você, mas muito menos meu gatão. Meu amor, querido, você está perdoado. Eu falo, epa. Como é que você, Patrícia, só porque é mulher dele, diz para ele com essa cara lavada, você está perdoado, querido? A minha pergunta seguinte é, quem vai pagar a conta? Quem vai pagar o que ele me deve? Aí ela se vira, com licença, querido, de costas para ele, faz de conta que essa grana estava na mão dela. Falei assim, está aqui, quanto era, 24? Tome lá 34. Juros e correção monetária. Nassif. Pego. E aí ela diz assim para mim, Ramon não te deve mais nada, porque eu paguei a conta. Sabe por que Deus pode perdoar os nossos pecados? Sabe por que Deus pode perdoar de maneira generosa? Porque o filho dele pagou a conta. E sabe por que é difícil perdoar?
Imagina. Aí, pronto. É difícil pagar a conta porque a gente quer receber. Paga o que é meu. Ser Jesus para os outros deixa que eu pago a conta. Quando eu perdoo o Ramon, se Patrícia não chegou e eu estou aqui, e eu olho para Ramon e digo, Ramon, lembra aquela dívida? Você está perdoado. Significa que eu assumo o ônus, que eu assumo o valor, eu pago a conta para mim mesmo. O que eu aprendo, terceira lição, é que a graça com que eu sou alcançado, essa mesma graça eu devo usar para outras pessoas. Primeira lição, tenho que encarnar Deus, amar e perdoar de maneira generosa. Segunda lição, tenho que encarnar Jesus, pagar a conta, perdoar pessoas, perdoá-las. Pagando a conta, assumindo o ônus da dívida, é meu. Você não me deve mais nada. Terceira lição, a graça que eu recebo, é essa graça que Deus espera que eu use para com as pessoas. Nenhum ato meu em direção de Ramon, de qualquer pessoa que está aqui, é válido se ele não for, porque eu entendo, Deus me ama tanto, me perdoa de tudo. Essa mesma graça eu devo estender a outras pessoas. A graça vai exigir tudo isso, que eu ame, a graça vai exigir que eu perdoe, a graça vai exigir que eu pague a conta, e mais do que isso, a graça vai exigir que eu me envolva com quem acabou de receber a graça. O apóstolo Paulo, quando ganha o Onésimo, se envolve com ele, se envolve na causa dele, se envolve nas lutas dele, se envolve nas necessidades dele. Não é assim que Deus faz com a gente? É assim que Deus quer que você faça com as pessoas que estão ao seu redor e que precisam de Deus. Hoje de manhã, eu estava nos corredores da igreja antes de ir pregar na presbiteriana e vinha lá uma senhora. E ela vinha caminhando. Eu abri os meus braços lá no corredor e falei assim, você está linda. Você pode me abraçar? E ela abriu os braços lá e veio com os braços abertos. No meio de americano. Aí ela me abraçou. Eu apertei ela contra mim e falei, fica aí. Fica aí. E ela ficou e eu disse, o Senhor Deus te ama e desejo que esse abraço seja o dele em você nessa manhã. Essa mulher chorava tanto. Chorava tanto, chorava tanto. E aí é que a dona não me largou. Quando eu abri o olho, tinha 2 seguranças perto. Eu olhei para ela e falei assim, creia, ele está te vendo. Ela falou, obrigado, o segurança não entendendo nada. Aí quando ela se foi, eu olhei para o segurança assim, that's okay. Um abraço. Porque a graça que eu recebo é a graça que eu tenho que dar para as pessoas. Outro dia eu cheguei na minha sala e uma americana, secretária do pastor Bill Mitchell, não vou falar o nome dela, disse assim, hey pastor, good morning. Eu falei, good morning, how are you? I'm so happy because for the first time I'm my grandma. Look the photo. Eu sou vovó pela primeira vez. Eu falei, congratulations. E disse para ela, daqui um abraço. E dei uma travada na mulher. Eu abracei a mulher e no ouvido dela, praise the Lord, God bless you, aleluia. Mas abraçado com a mulher. E falando um monte de louvor no ouvido dela. De repente, eu percebi que a mulher estava assim, ó. Aí eu lembrei, Jesus amado, é uma americana. O que eu fiz? Soltei a mulher e disse, I'm so sorry. This is a Brazilian hug. I forgot. I'm so sorry. E ela assim. Falei, caraca, o que está passando na mente dela? Ela vai me falar para o pastor David. Assédio sexual, o que será?
Aí eu fiquei olhando para ela, ela piscou o olhinho e disse assim, Pastor? Eu falei, yes. Ela disse, can I have one more? Posso ter mais um? Falei, right now, come, show! Aí um dia desses eu cheguei lá no serviço e ela disse assim, Pastor, yes, Grandma. Ela disse, I need a hug today. Eu falei, American ou Brazilian? Brazilian, of course. Aí eu falei, ok. Ela disse, just a moment. Anybody here? Come. Aí quando foi essa semana eu cheguei lá, tem uma menina, uma moça, uma afrodescendente que trabalha, americana. Trabalha numa sala seríssima, mulher assim, com a cara fechada. E eu cheguei e falei para a Ilse é a secretária do Joss, que é hispana. Falei, Ilse, buenos dias, me abraço, chica. E ela me deu um abraço. Aí a outra americana lá, com a porta aberta, não entendi lufas que a mulher falou. Aí Ilse disse assim para mim, ela me lo dijo que está com celos porque você me abraça sempre, pero ella nunca usted le dio um abraço. Eu falei, really? Falei, come here, little girl. Vem aqui fora. Falei, you'd like to have a Brazilian hug? Oh, yes. Falei, Jesus, o que vai acontecer comigo nessa igreja? Mas sabe o que é verdade? Uma coisa? Graça. Lógico que eu me protejo, cada abraço que eu dou eu falo, Deus te abençoe. Jesus está aqui. O Espírito Santo está envolvendo a gente. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Para elas pensarem que eu sou espiritual? Não, para eu cuidar de mim, que eu sou muito carnal. Para eu lembrar que Jesus está comigo. Mas sabe a graça? No livro de psicologia está escrito que alguém para viver bem precisa 4 abraços por dia. E quem escreveu foi americano. Para ser feliz, 8. E para ter inspiração na vida, 12. Não precisa ser só de homem e mulher, não. Pode abraçar a criança, abraçar o vovô Nassif. Graça. Às vezes, ser graça para os outros é tão pouco quanto um abraço. Às vezes é parar e falar, are you okay today? Ontem, quando terminou o culto, uma jovem estava cantando e quando terminou, ela desceu do stage e eu falei, can I say 2 things for you? Ela falou, of course. Eu falei, first one, thank you. Thank you. Os olhinhos dela brilhou. Falei, a segunda, você está bem? As lágrimas desceram. Graça. Só isso. Graça. Moral da história. Não há pessoas livres. Onésimo é escravo de Filemão. Foge. Foge buscando a sua liberdade e encontrou suas prisões. Todo mundo que tenta fugir de Deus é um prisioneiro, ou de pessoas, ou de ideias, ou de demônios. Jamais é livre. Há pessoas que são prisioneiras das suas compulsões, seus vícios, as coisas que lhe dominam. Prisioneiros do sistema nervoso, prisioneiro do sistema político, prisioneiro do sistema social. Prisioneiros, escravos. Só há um jeito de encontrar a liberdade. Voltar e se entregar ao seu legítimo dono. O Senhor Jesus Cristo disse, joga fora o seu jugo que está pesado, dá para mim. Me dá o seu jugo. Jugo aquele pedaço de pau enorme com pesos por aqui que o escravo tem que carregar. Está pesado. O Senhor Jesus disse, vinde a mim. Me dá o seu jugo que é pesado. Tomai o meu, porque você agora só trocou de Senhor. Mas eu quero ser o seu Senhor, o dono de sua vida, porque só sendo meu, você encontrará a sua verdadeira liberdade. Amém? Feche seus olhos.
Senhor Jesus, talvez nós aqui, entre nós, tenhamos pessoas que andam fugindo do Senhor. E por fugir do Senhor acabam se tornando escravos de outras coisas, de outras pessoas, ou de si mesmos, de seus vícios e compulsões, de seus desesperos, de suas tristezas e dores, de suas depressões, de suas perguntas sem respostas, de suas dúvidas, de seus anseios, de seus medos, de seus pânicos. Talvez muitos nessa sala hoje sejam escravos destas coisas todas ou de algumas delas. Talvez tenhamos aqui na nossa sala hoje à noite pessoas que estão fugindo tanto do Senhor e acabaram por se tornarem escravos de demônios que atormentam as suas vidas, que os machucam, que os fazem sofrer. Mas eu quero hoje, Deus, pedir que o Espírito Santo do Senhor ministre em todos nós e nos ajude a entender que toda dívida foi paga por Jesus, todo pecado foi pago naquela cruz, e que nós podemos voltar alegres de volta ao dono original, ao verdadeiro dono, o nosso Senhor Deus. Que todos nós hoje possamos dar a volta, turn around, go to the God, de volta ao Senhor, e ali, escravos de Deus, verdadeiramente livres. Nos abençoe, abençoe cada pessoa que está aqui. Talvez há pais aqui que perceberam que os seus filhos afastados de Deus têm se tornado escravos de outras pessoas, do grupo a quem pertence, de vícios. Eu quero orar por libertação dos filhos escravizados, que eles retornem à casa do Pai, do papai e da mamãe e do Pai Celestial, e encontrem liberdade. E que nós, pais, quando os nossos filhos retornem, sejamos como Deus, que os ama e os perdoa de maneira generosa. E sejamos como Jesus, que pague a conta do estrago que eles fizeram com as suas próprias vidas. Porque assim Jesus fez conosco, assim queremos fazer. Que a graça derramada em nós seja a graça que o Senhor pode usar para encontrar outros tantos que ao nosso redor vivem no chão das nossas pisadas diárias. Nos abençoe, no nome bendito e forte de Jesus. Amém. 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 Hermanos Celestino, Valentino Celestino, Marcelino. Ah, Dios mío. Y la hermana, por favor, Gloria. Pase aquí adelante, por favor. Show. Irmão Marcelino, irmã Glória. Buenas noches, hermanos. Boa noite, irmãos. Mire, ¿de qué país son ustedes? Somos hondureños. De Honduras. De Honduras. Ajá. ¿Y hace cuántos años viven acá en Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo están viviendo aquí? Desde 1997. Yo pensaba 19, No. 1920, pero... Ah, ¿90 y cuánto? 1997. Desde 1997. ¿Y siempre aquí en Orlando? No. Tenemos 2 años de estar aquí en Orlando. 2 anos em Orlando. ¿Vivían dónde antes? North Carolina North Carolina. y Nueva York. E Nova York. Ajá. Ah, bueno. E o que vocês dois fazem? O que fazem vocês para viver? São jubilados? Que passa? Somos jubilados. Bueno, São aposentados. fue una jubilación temprana Foi uma porque aposentadoria mais cedo. porque queríamos dedicarnos a tiempo completo con la misión de niños de extrema pobreza en Honduras. Eles decidiram se aposentar mais cedo porque queriam se dedicar de tempo completo a crianças de pobreza extrema no país de Honduras. Sí.
Tenemos ahorita unos 400 niños a los que les estamos llevando ropa usada y nueva, útiles escolares y uniformes, comida enlatada, cereales, casi todo lo que podemos conseguir. Ok, hoje eles atendem 400 crianças de extrema pobreza em Honduras, que eles levam para eles frequentemente roupa usada e nova, sapatos, tênis e sapatos, objetos escolares, material escolar, uniforme escolar e comida. Comida que são cereais em caixas ou comida enlatada, eles vão levar. Bueno, ustedes tienen a alguien en Honduras que pueden conectar y organizar todo, ¿verdad? Sí, nosotros Tem alguém em Honduras para fazer tudo isso? tenemos una iglesia que nos ayuda que se llama Casa del Padre. Aham. Tenemos otra iglesia, estamos trabajando con las iglesias y pastores en Honduras. Ellos, los pastores, se encargan de darles clases bíblicas, porque creemos que Dios y la educación va a ser el cambio de Ok, estos eles niños. têm uma igreja já, Casa do Pai, que chama-se Casa do Pai, Casa del Padre, não é o padre em português, Casa do Pai, e além de outras igrejas com quem eles trabalham, e essas igrejas então se ficam encarregadas de fazer um pós-contato, e aí ensinar a Bíblia e começar até novas igrejas. Han começado novas igrejas também? Bueno, O puntos donde están predicando. sí, exactamente. Hay un lugar donde tenemos 120 personas que ahí no había nada, no había iglesia. Y ahí va una encargada 2 veces al mes a darles las clases bíblicas a los niños Sí, y a sus pastores. padres. No es pastora. Ok, eso. tem um lugar lá longe no interiorzão de Honduras que não tinha nada, nada de evangelho, ninguém pregou nada. E eles começaram a atender. Hoje eles têm 120 pessoas ali, famílias. E uma mulher da capital vai 2 vezes por mês para ensinar a Bíblia lá. Eles não têm pastor, mas é uma igreja que alguém vai lá 2 vezes por mês. Ok, me gustaría perguntar muitas coisas por toda a noite, pero vamos mostrar algumas das fotos. O projeto deles chama Amando Crianças. Então, a história do ministério. Pode ir bem rápido que eu vou contando. Aí estão o Marcelino e a esposa. Pode passar bem rapidinho. Isso, pode ir. Então, você tem uma ideia dos lugares onde eles vão e... Cadê? Aí, as crianças, como é que eles estão lá? E são crianças pobres, que não tinham nada. Eles levam roupinha, tudo. Vai, pode passar. Pode ir. Aí, a irmã Glória pregando, eles levam cartazes junto às crianças. Pode correr. Dale. Apura-te, chica! Então, aí, aspectos das casas de madeira são muito pobres. $20 al mes. Uma família pode ser sustentada com $20 por mês. Aí as crianças, aspectos aí do trabalho deles. Essas áreas são 60% de Honduras, tem escola de com um professor somente. E trabalha em condições assim. Isso é uma escola. Parece a escola aqui de Orlando. Algumas razões com os ninhos. Os pais não podem comprar uniformes e as crianças são obrigadas a trabalhar. Então, ou elas não vão na escola porque elas têm que trabalhar, ajudar os pais, ou não vão na escola porque não tem uniforme. E olha a incoerência. A escola sabe que todo mundo é pobre, mas a lei diz só entra na escola com uniforme. Tem uniforme, não vai na escola. Então, eles estão levando o evangelho para essas crianças, comida para essas crianças, encarnando Jesus, ok? Aí outro aspecto de como é que eles juntam a criançada lá nas montanhas. Tudo aí a criançada já atendida, por isso está tudo vestidinho, viu, gente? Eles não são daquele tipo que vão mostrar tudo bem pobre, bem ruim para comover, não. Estão mostrando o que eles já estão fazendo. Aí, então, úteis quer dizer material escolar, uniformes, para que eles podem ir para o estudo primário e secundário. Olha lá, mochilinha e tudo. Então, é a entrega. Ali atrás são empresas que patrocinam eles, então eles fazem uma propagandinha assim deles. Ok, mais foto? Então, ustedes atendem niños discapacitados também? Aí lá sí. em Los Montes? Estou perguntando se eles atendem crianças com dificuldades mentais. Tenemos niños huérfanos también. E muitos órfãos. Ok. Enfermos. Sí. Ok. Creio que é bueno. Há muitas fotos, pero que quero dizer que eu quero falar para vocês. Tem sobre?
tenemos que Esse é um projeto novo. de uniformes. Cada ninho em idade escolar receberá 2 pares de sapato escolar. 2 pares quer dizer, um sapato e um tênis Ajá, e un zapatos negros y un par de zapatos negros y un par de tenis. Tá. Pero tiene que ser blanco? Não necessariamente. El zapato sí, porque es para el uniforme. Ok, então eles vão receber o uniformezinho deles, 2 pares de sapatos, sendo um sapato preto e um tênis de outra cor. De repente pode ser um tênis parecido com um sapato, que seja pretinho, por causa de combinar com o uniforme. E eles vão lá. Tem uma uniforme aí? Sí, tenemos los uniformes, la muestra por si tienen, puede ser usado nuevo. Este uniforme Esse serve para ninhos e ninhas. Esse é certo? Ninhos e ninhas? A blue. para niña y el pantalón para niña. Beijos, tem distinções. Então a camisa é igual para menino e menina, mas aí vai diferenciar pela saia. Quanto custa este uniforme? Este uniforme así por $15 y $15. Pensamos que 2 uniformes el valor de $30. $30. Pero, Puede ser ¿dónde usado. são fabricados? Esto lo compramos en Honduras. Em Honduras. Ajá, Eles pero têm puede fábrica. ser usado si lo tienen É bueno comprar allá? É melhor? para- É melhor comprar lá. Aquí tenemos alguna información en inglés, la traje en inglés. Então, porque- depois nós vamos deixar aqui, se você quer mais informações, está em inglês, você pode levar. Mas eu dei um desafio para eles. Tenemos sobre con las edades de Então, olha só a delicadeza desse projeto. Aqui está escrito, uma pessoa de 14 anos. Aí você tira do envelopinho, tem uma fichinha que eles escrevem à mão, olha que delícia. Que é o Darwin Antônio Salceda. Ele tem 14 anos e o número do sapato dele é 7. Então, se você tem uniforme escolar ou roupa para doar para um menino de 14 anos, imagine calcula a média aí do menino de 14 anos. Que roupinha que ele vestiria, que número de sapato está aqui, 7, você tem em casa, está bonitinho, não está detonado, rasgado, está sujo, lava. Traz bem bonitinho, traz a roupa usada, traz para eles e você pode entregar. Outra coisa que você pode fazer, você pode colocar a sua oferta em dinheiro aqui no envelopinho. Eu quero dar 2 uniformes escolares para essa criança, então eu vou adotar o Antônio Salceda como a pessoa que eu quero que ele vá na escola. Então o que vai acontecer? Você, ao colocar o dinheirinho, é bom que você coloque o seu nome completo, o seu endereço direitinho, porque eles vão mandar pelo correio uma foto do Antônio recebendo o uniforme dele para você, essa foto. E para você agora ter uma foto, saber quem foi o menino que você abençoou. Tá bom? Então, se... lugar es frío y necesitamos cobijitas porque es bien frío ese lugar y no tienen ropa caliente. Aham. Tá, esse lugar é muito frio e eles não têm roupa que esquenta. Se você tem cobertas, cobertores, mantas e roupa quente, pode também mandar para eles. Então, eu pedi para eles trazerem os envelopes. Lucinha, por favor. Oi? Desculpe, eu não preciso do microfone. Okay. Obrigado, Lucinha. Eu pedi para eles trazerem os envelopes. E eu, nessa semana, quando eu conversei com ela, eu fui à casa e falei com a minha esposa, meu amor, eu acho que nós podíamos abençoar pelo menos 4 crianças. Eu não sabia que ela ia pedir 2 uniformes hoje, mas nós vamos dar 2. Não. Então eu pedi a Lucinha, vem aqui, Lucinha. E Solo es un estimado. para gente hoje comprar pelo menos um uniforme Por lo hoje que sea. para cada criança. Cualquier cantidad es, Ok. no Então, tiene que ser. mi esposa y yo vamos hoy a hacer un compromiso Okay. de adoptar 4 familias. Wow. ¿Ok? Usted me lo dijo, $20 por mes, más o menos. Esto ayudaría a 4 familias. Esto ayudaría, 20 sí. para cada familia. Ok. Bueno, tenemos aquí las 4, pues te puede entregar a ellos. Sí. Aquí es 4 familias. 4 ¿Ok? familias. Y queremos 4 sobres. 4 sobres. Queremos elegir así nomás. ¿Puedo? Sí.
Algo importante es que el nombre que le toque, que oren por él mucho. Então, que, se você, que oren mucho por él. se Que você oren, que pega um oren. envelopinho, vai ter o nome, ora pela criança. Para a criança conhecer o Senhor Jesus, se converter. Não é só dar os uniformes, eles... Ah, então você devolve 2. Escolhe 2. Devolve 2. Porque aí só tem menino. Pronto. 2 meninos, 2 meninas. Então esse foi o compromisso que minha esposa e eu fizemos. Ok. E eu queria fazer isso. E eu queria dar um desafio para você. A graça que nós recebemos é a graça que Deus espera que a gente use. Eu sei que tem criança pobre no Brasil. Demais. No mundo inteiro. São 57 milhões de pessoas morrendo de fome no mundo. Não dá pra gente. Mas esses bateram a nossa porta hoje. E quando Deus revela algo que Ele está fazendo, Ele acabou de me convidar para me envolver nisso. Então eu queria que você pensasse. Eu quero... Não estou haciendo esto para hacer gracia para ustedes, ni para conmover mi pueblo, sino para decir que mi esposo y yo deseamos invertir Gracias. En el por reino. por este tiempo, yo que sé cuánto tiempo, por estas 4 familias. Y también vamos a llenar con 2 uniformes cada uno de ellos y vamos a ver que logramos encontrar Ok. todo, ¿ok? Ok. Pero, entonces, déjeme hablar com eles agora, ok? Ok, está bien. Então, o desafio, eles vão ficar aqui fora, no balcão, e eu apelo para você pegar um envelope. Se você não quer sustentar $20 por mês uma família, não tem problema. Mas pega pelo menos um envelope, vai para casa, fala, Deus, olha essa vida, olha o que eu tenho. A gente tem demais. E abençoa com 2 uniformes. Põe o dinheirinho aqui dentro. Domingo que vem, traz aqui na igreja. E entrega para eles. Eles estão aqui com a autorização da nossa igreja. E isso tem que ser direto de você para ele. É um compromisso pessoal. Não é um compromisso da igreja. Mas eles me autorizaram a trazê-los aqui. E isso é uma coisa de você para com eles. Ninguém vai cobrar você. Ninguém vai levantar oferta. Ninguém nada. Você só pega o envelope, vai para casa, ora, põe o suficiente ou compra os uniformes da idade. Azul marinho. Lá, o pantalão, ele é azul ou negro? É azul marinho, tudo. Azul marinho com a camiseta branca. Você pode comprar e trazer. E eu vou desafiar a vocês, por favor, volver próximo domingo para receber para trás os sobres ou lo que sea. Se eles têm roupa de adultos, sirve? Mais de crianças, tá bom? Mais de crianças, porque agora eles vão em janeiro, eles vão viajar, mas eles têm como mandar caixas para lá, e tem gente que recebe, faz a entrega direitinho. E em janeiro, se você deseja ir a Honduras, eles passam um mês e meio em Honduras, todo janeiro. Se você desejar acompanhá-los, acerte isso direto com eles, compre a sua passagem, e vai dar lá uma semana da sua vida, evangelizando, falando, vendo essa realidade. Eu tenho certeza que você vai voltar de lá transformado. Graças. Perdone-me por el tempo, ok? Segura aí, Márcio, que nós vamos adorar o Senhor. Cadê o irmãozinho da... Vem aqui, irmão. Por nada. Sim, vamos poner em uma mesa aqui afuera todo, ok? Los sobres, los folders e todo. E a gente, quando termine o serviço, passa por aí, ok? Irmão Marcelino, ponga aí uma mesa aí afuera, arregle isto aí, ok? Fala de novo. O Roosevelt. Olha o nome, Roosevelt. Como é que eu posso esquecer um homem com esse nome? O Roosevelt é da Fundação Icla da Silva. Não dá tempo também para falar tudo da Icla da Silva, mas começou com uma história de uma necessidade de uma medula óssea e uma correria pelo mundo inteiro atrás de uma medula que desse certo. Então, por causa daquela história, aquela família necessitada pensou, quantos mais não estão sofrendo? Certo? Estou mais ou menos na história? E desde então, a Fundação, quantos anos? 20 anos? 21 anos. 21 anos. A Fundação Icla da Silva, ela é uma fundação que cataloga pessoas que querem doar a sua medula. O meu nome está lá já de alguns anos. O que significa?
que eu vou passar uma coisa aqui na boca, ou qualquer coisa assim? São cotonetes. Passa um cotonete, nem tira sangue mais, né? No meu tempo era uma picadinha. Era com sangue. Agora você passa um cotonete, mesmo que você não escovou o dente, não está acostumado, a gente dá um jeito de nadar no meio e saber lá o que tem, que aí nós vamos saber por esse cotonete É o HLA em cromossomo 9. Tá, pode falar. Amigos, graça e paz, uma alegria estar aqui. Realmente, Icla era uma jovenzinha que há 23 anos veio aqui para os Estados Unidos, ela padecia de leucemia, ela tinha 11 aninhos quando chegou aqui nos Estados Unidos, a família lutou muito, 2 anos e pouco lutando para encontrar um doador, e lamentavelmente ela veio a falecer quando completou 13 aninhos. Antes de falecer, Icla escreve um bilhetinho para a mãe: mamãe, não se preocupe comigo, eu estou bem, ajude meus amigos que estão aqui no hospital. A partir daí, a família e amigos começaram esse trabalho e hoje nós somos o maior grupo de recrutamento de doadores de medula óssea nos Estados Unidos, trabalhando em especial para minorias, que somos nós, latinos, hispanos, negros, índios, asiáticos e outras minorias. Para que os irmãos tenham ideia, no Brasil, todo ano, 15 mil pessoas, pastor, padecem de enfermidades do sangue. 70% são crianças, não têm 18 anos. Aqui nós acompanhamos pacientes com 8 meses de vida usando morfina. Não existe medicina para eles. A medicina está dentro de cada um de nós, não pode ser comprada. Então viajamos pelo país para pedir a solidariedade das pessoas para poder ajudar esses nossos irmãos. Então hoje, convidados pela igreja, nós temos uma mesinha lá fora, convidamos a todos vocês que tenham de 18 até 44 anos. Não importa o status nesse país, não paga nada. Vocês vão preencher uma aplicação com informações pessoais e passar cotonete na parte interna da bochecha. Esse material imperceptível que fica no algodão, nós fazemos uma análise por biologia molecular para saber mais ou menos o DNA de vocês. É um HLA em cromossomo 6. Vocês vão ficar no Banco Mundial até completar 61 anos. A cada 100 mil, a gente acha um. É compatibilidade de pele, é muito difícil. Muitos de nós, quando escutamos a palavra medula óssea, ficamos com medo, Vai né? arrancar um pedaço da A gente associa a medula óssea à medula espinhal. Medula espinhal são nervos, nada que ver. Quando a gente pega um osso, dentro do osso, que chamamos de tutano, aí é a nossa medula óssea, aí é a fábrica do nosso sangue. Aí se renovam as células do sangue, as plaquetas, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. O câncer nesses pacientes é na célula mãe. Doação de medula óssea antes, anestesia regional no osso da bacia, anestesia geral, e para fazer 2, 3 punções para retirar 10% das células, proporcional ao peso da pessoa. Essas células se regeneram em 15 dias. Hoje, 90% das doações se faz pelo sangue. Antes de fazer a doação, se toma uma medicina por 5 dias para estimular o crescimento de células no sangue. Tudo que você vai doar não vai te fazer falta. Vamos num banco de sangue, o sangue sai da veia, passa por uma máquina que separa as células que precisa o paciente e volta para o outro braço. Essas células enviamos para qualquer parte do mundo. Para o doador sempre será um incômodo, né? Para o paciente a diferença entre a vida e a morte. Amigos queridos, por favor, nos ajudem. Estamos perdendo nossas crianças. Realmente, pastor, não existe uma dor maior que perder um filho. Estar aqui é um desafio muito grande, especial porque não falamos só pela fundação. Falamos pelas mães que olham nossos olhos e dizem: Deus colocou vocês em nossa vida para ajudar a salvar nosso filho. Se a pessoa mora no Brasil e está nos visitando, pode doar? Pode. Desde que tenha um endereço aqui, pode fazer o registro. Tá? Okay. Queria dizer para terminar, pastor, o senhor iniciou falando da sua dor. Fazem 3, 4 anos, eu estava em um hospital visitando alguns pacientes, e lá tinha um menino colombiano. Essa época ele tinha 7 anos, chama-se Sérgio Rivera. E Sérgio olhou para mim e disse: o senhor está me ajudando, né? E eu disse: sim, querido. E ele me falou: eu quero que o senhor saiba que eu tenho um sonho. Você tem um sonho? Sim. E qual é o seu sonho? Eu tenho um sonho de ser um pastor para ajudar a salvar almas para Jesus. Quando ele disse isso, eu me emocionei muito. Pastor, nós temos um desafio na nossa vida.
eu tenho o desafio de buscar ajudar a diminuir essas mazelas, essas dores. E o senhor tem o desafio de salvar almas. Nós precisamos continuar. Amém. Amém, Deus gente? abençoe. Então, no final, pode procurar lá o Roosevelt e passa o cotonete na bochecha, preenche uma aplicação